Em redes, quando a gente fala em fibra ótica, a gente tem basicamente duas opções, ou os transceivers ou os conversores de mídia. Então vamos ver, como sempre nos nossos vídeos, de maneira bastante simples, quando e qual dessas duas opções a gente pode e precisa usar. É muito comum a gente ver em switches os tais dos slots SFP, que também são disponíveis em alguns roteadores e às vezes até em alguns servidores, desktops, você tem ali aquela possibilidade de conexão. Vamos primeiro entender qual é a diferença entre um transceiver e um conversor de mídia. A gente tem até alguns vídeos sobre transceivers e outras opções que a gente vai deixar nas observações, então vamos dar aqui um resumo rápido, só para a gente relembrar. Qual é a necessidade? A fibra ótica é uma tecnologia que varia muito de preço e de distância. Então, se eu preciso de uma distância curta, eu não quero gastar muito. Mas se eu fiz um investimento no equipamento e eu preciso de uma distância longa, eu estou disposto a gastar. Então, eu quero ter essa possibilidade. Eu não quero ficar preso a um equipamento que eu comprei e que não me permita isso. Então, as duas tecnologias, ou o transceiver ou os conversores de mídia, eles dão flexibilidade no tipo de meio de comunicação e isso me dá diferentes distâncias, diferentes custos. Além disso, eu tenho diferenças na questão de gerenciamento, para saber se o link está online ou não, se a fibra está ou não ok nas duas conexões. A facilidade de instalação também é uma coisa que eu preciso considerar. E a disponibilidade. O que é isso? A maneira que eu tenho para detectar se o sistema está funcionando ou não. Tem ali a ver também com o gerenciamento e com a forma de instalação. Primeiro, falando sobre os transceivers. Transceivers é aquilo que a gente coloca no buraco do equipamento. Então, o equipamento tem ali o tal do slot, pode ser o switch, pode ser o roteador, como eu falei, pode ser uma placa de rede, por exemplo, no servidor. Se ela tem ali o slot, por exemplo, GBIC, eu tenho que colocar um transceiver GBIC. E aí eu vou abrir um parênteses. Muita gente acha que GBIC é o termo genérico para transceiver. Não é. Transceiver GBIC é uma coisa, transceiver SFP é outra. É muito comum a gente ouvir profissionais falarem em GBIC SFP ou mini GBIC SFP. Inclusive no próprio Google, se você procura por GBIC, você vai encontrar muitas páginas e muitas fotos de transceivers SFP. É um erro relativamente comum, mas não é o correto. GBIC é uma coisa, SFP é outra. GBIC é um transceiver antigo, ele é maior, eles não têm compatibilidade. Se você tem um equipamento que tem um slot GBIC, você não pode usar SFP e vice-versa. Então o GBIC, como é algo antigo, tipicamente em velocidades de 100 a 1 gigabit por segundo, o SFP a gente vai de 100 até o QSFP, que chega aí a 40 gigabits por segundo. Que na verdade o QSFP são 4 transceivers SFP Plus colocados na mesma caixinha. A gente até tem um vídeo na parte ali de Twinax Cables, os cabos Twinax, onde a gente comenta um pouco mais sobre essa questão para quem se interessar, quem quiser mais informação. O transceiver ele vai nesse slot dentro do equipamento. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é que existe uma quantidade limitada de conexões que eu posso usar dentro de um equipamento. Essa quantidade é limitada pela característica do equipamento. Existem, na grande maioria dos switches, eu tenho ali 2 a 4 slots SFP. Existem switches que são totalmente slots SFP. Você tem 24 portas, 48 portas SFP. Eu preciso de muitas conexões de fibras, mas eu todos isso. Buracos onde eu vou espetar o meu transceiver e eu posso misturar à vontade diversos tipos diferentes de transceivers, inclusive de fabricantes diferentes. O conversor de mídia, ele já é algo diferente. Ele, como o próprio nome fala, ele converte os meios. Então, normalmente ele vai converter de par trançado, UTP, categoria 5, categoria 6, para fibra ótica. Existem conversores de mídia de fibra para fibra, mas eles são muito antigos, eles estão mais voltados na época em que se usava os 100 megabits, porque naquela época muitos switches já vinham com um conector de fibra, por exemplo, para curtas distâncias. Se eu precisava de uma conexão de 100 megabits de longa distância, então eu punha um conversor da conexão fibra de curta distância para longa distância e vice-versa, mas isso realmente é coisa do passado. E os conversores de mídia tipicamente chegam no máximo a 1 gigabit por segundo. Por quê? Porque quando a gente começa a falar em 10, em 40 gigabits, normalmente o equipamento, o switch, o roteador, a placa de rede, já tem o slot ali, então eu vou usar de qualquer maneira o transceiver, eu não vou precisar usar um conversor de mídia para isso. Então, como eu falei, tipicamente a gente vai ter conversores de mídias em aplicações aí de 100 e 1 gigabit. E os conversores de mídia também estão disponíveis na forma de chassis, como a gente está vendo aqui. Por quê? Bom, cada conversor de mídia teria que ter a sua própria fonte, tem os seus próprios cabos. Então, imagine se eu tenho uma aplicação onde eu vou precisar colocar 10 conversores de mídia, seriam 10 tomadas. Então, aí, o gerenciamento disso, até mesmo fisicamente dentro do rack, empilhar isso numa bandeja ia ficar complicado. Então, os chassis, primeiro, ajudam você a
trabalhar com cabeamento de energia elétrica, principalmente. Então, você tem ali uma tomada só para alimentar todos os conversores desse chassi. Você tem, normalmente, fonte redundante, pelo menos opcional de fonte redundante. Então, dá uma certa confiabilidade maior para o sistema. Então, você tem duas fontes para alimentar o chassi inteiro. Se uma fonte der problema, o outro continua alimentando todos os transceivers. E alguns chassis possuem a opção de gerenciamento, então eu consigo monitorar esses transceivers, esses conversores, desculpa, porque eu consigo ver se as conexões de fibra estão aqui. Como a gente vai ver, esse é um ponto importante, uma deficiência importante dos conversores de mídia e uma vantagem importante dos transceivers. Tem esse switch, ele tem 24 portas UTP e 4 portas, 4 slots SFP. Eu preciso de um projeto, nesse meu projeto, eu preciso conectar nele, nesse rack aqui, onde ele vai ficar, 6 portas de fibra. Como é que eu vou fazer se eu tenho 4 slots SFP? Então aí é uma possibilidade, é uma situação onde eu posso usar o conversor de mídia. O transceiver, as vantagens dele, ele é controlado e gerenciado pelo switch. Então, se a fibra ótica cair, se eu tiver problema numa fibra ótica, o switch vai perceber, se tiver o gerenciamento, ele vai avisar, se eu estiver acessando o switch remotamente, eu vou conseguir ver isso. Inclusive, existem alguns transceivers mais modernos que permitem você, inclusive, detectar a que distância que houve um rompimento da fibra, por exemplo. Então, ele consegue te dar esse tipo de coisa, da perda que você está tendo na fibra, para você avaliar se você está tendo aumento no problema de perda dentro da fibra, que é uma coisa que tem a ver com decibéis, com dBs, com o ganho do transceiver e com a perda na fibra, que é um assunto de um vídeo anterior nosso, que está nos comentários, nas observações, para quem quiser saber mais, mas eu consigo, via transceiver, monitorar a fibra. Eu tenho hoje menor custo, tipicamente não é uma coisa que a gente pode garantir em todas as situações, mas normalmente você usar o transceiver vai ser mais barato que você usar o conversor de mídia. E como o transceiver vai dentro do próprio switch, do roteador, do equipamento lá, você não vai ocupar espaço em rack, porque você já está ocupando um slot dentro do equipamento, e você não tem cabos, você não tem que colocar cabo de força, não tem que colocar cabo de rede. A única vantagem do conversor de mídia é que ele tem essa flexibilidade de portas. Eu consigo facilmente transformar uma porta UTP em fibra ótica. Então, se eu cheguei no limite de slots SFP do meu switch, eu consigo usar o conversor para aumentar a quantidade de fibras óticas que eu estou levando para aquele rack. Mas o conversor de mídia tem um outro problema importante que a gente precisa ficar atento. Eu vou explicar para vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho 3 switches ABC. Eu criei um anel em fibra ótica, bem simples. Bom, se eu tiver numa situação como essa, eu preciso habilitar Spanning Tree. Também temos um vídeo sobre isso aí embaixo nos comentários. Mas no Spanning Tree, o que eu faço é o protocolo ele vai eleger um desses links para desconectar. Você não pode ter loops dentro de uma LAN. Então, por exemplo, ele resolve desconectar o link BC. Tranquilo, eu tenho ali então a conexão, a minha rede funcionando. Se por alguma razão eu tenho um problema no transceiver ou na conexão da fibra ali no switch C, nessa conexão AC, na hora que eu tiver esse problema, o switch A vai automaticamente perceber. Então ele já vai começar a tomar providências para recuperar a conexão pelo outro lado. De qualquer maneira, o Spanning Tree iria fazer isso, mas sem essa informação, o switch A iria demorar mais para perceber, para atualizar as tabelas de MAC address e esse tipo de coisa. Então, eu tendo essa conexão direta via transceiver, eu tendo um problema numa ponta, a outra ponta já detecta automaticamente. Vamos ver como é que isso se comportaria no caso de um conversor de mídia. Então aqui eu tenho a mesma rede, só que agora com um conversor de mídia. Então eu tenho a conexão AB, essa com transceiver mesmo, e a conexão AC via conversor de mídia por alguma razão. Eu não pude usar um transceiver nessa conexão. Então, o que vai acontecer se eu tiver um problema nesse cabo de rede que liga o switch C no primeiro conversor de mídia? O link ali vai cair, mas o switch A não vai perceber. Ele vai a porta ali, por quê? A porta do switch A ligado no conversor de mídia dele vai continuar up, vai continuar ligada. O primeiro conversor de mídia lá em cima vai estar ligado. Então, ele não vai perceber, ele vai demorar mais para refazer as tabelas de MAC address, a rede vai demorar mais para se recuperar. Então, essa é uma característica, uma dificuldade dos conversores de mídia. Existem sim conversores de mídia que são capazes de transmitir esse problema. Então, o conversor de mídia de baixo detecta que o cabo de rede deu algum problema, o cabo TP,
Aí ele, via fibra ótica, avisa o transceiver, o conversor de mídia de cima, que aí o conversor de cima desliga a porta Ethernet e o switch A fica sabendo. Porém, não são todos os conversores de mídia que têm esse tipo de recurso. Então, em resumo, por todas as razões que a gente comentou, sempre que você tiver a possibilidade de usar o transceiver, vai ser melhor, com menos atraso, mais fácil de gerenciar e normalmente mais barato. Porém, se eu tenho uma situação onde eu já enchi todas as portas, todos os slots que eu tinha no meu switch ou no meu roteador, e eu ainda preciso de mais portas de fibra, e eu tenho nesse equipamento portas UTP sobrando, os conversores de mídia vão me salvar, porque eu não vou precisar comprar mais equipamento, por exemplo, comprar um segundo switch para aquele rack. Eu aproveito aquelas portas e eu vou usar o conversor de mídia para transformar então uma porta UTP em fibra ótica. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!